Milionário encontra jovem mãe fraca de fome com sua filha. Ao reconhecer quem era, entrou em choque. O telefone vibra sobre uma mesa sofisticada em uma manhã quente, quebrando um silêncio construído ao longo de 2 anos de espera, frustração e perguntas sem resposta. Do outro lado da linha, poucas palavras são suficientes para abalar um império inteiro. Alguém afirma ter visto uma mulher muito parecida com a irmã desaparecida entrando em uma casa abandonada no interior do Brasil. Nesse instante, todo o dinheiro acumulado perde o valor diante de uma única possibilidade. A de que ela esteja viva, próxima, e talvez nunca tenha realmente querido ser encontrada da forma errada. Antes de continuar essa história cheia de mistérios, emoções e reviravoltas inesperadas, aproveite para curtir este vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal. Seu apoio é muito importante para que histórias como essa continuem sendo contadas. O milionário, conhecido por sua mente estratégica e postura controladora, sente o passado voltar com força. Culpa, arrependimento e esperança se misturam enquanto ele decide abandonar compromissos importantes para retornar ao lugar de onde saiu anos atrás prometendo nunca mais voltar. Ruas antigas, praças movimentadas, o cheiro de café fresco e a desconfiança silenciosa dos moradores tornam claro que aquela busca não será simples. Cada passo adiante exige sacrifícios, paciência e algo que ele sempre evitou: ouvir. Ao longo dessa jornada, nada acontece por acaso. Pistas surgem aos poucos, escolhas têm consequências, e cada aproximação traz também o risco de afastar ainda mais quem ele procura. O que parecia apenas uma investigação se transforma em um confronto íntimo com decisões do passado, valores esquecidos e a dolorosa possibilidade de que nem todo reencontro acontece da maneira que imaginamos. Essa é uma história sobre família, tempo e sobre entender que algumas respostas só aparecem quando se aprende a esperar. O telefone tocou cedo demais para uma manhã de sábado. A luz do sol atravessava as cortinas de linho do apartamento de cobertura em São Paulo, refletindo nos móveis claros e no piso impecável. Henrique Azevedo estava sentado à mesa da cozinha, vestindo apenas a camisa social aberta no colarinho, observando o vapor subir lentamente da xícara de café. Aquele ritual silencioso era uma das poucas coisas que ainda conseguia controlar. Quando o celular vibrou sobre o mármore, ele não atendeu de imediato. Havia aprendido, ao longo dos últimos 2 anos, a desconfiar de qualquer ligação que pudesse reacender uma esperança antiga demais. Ainda assim, algo naquele toque insistente fez seu estômago se contrair. "Alô?", disse, com a voz contida. Do outro lado, uma mulher falava baixo, como se tivesse medo de ser ouvida. Ela contou que morava no interior de Minas Gerais, em uma cidade antiga, de ruas estreitas e casarões envelhecidos pelo tempo. Disse que trabalhava perto de uma casa abandonada, um imóvel antigo que todos evitavam. E então soltou a frase que fez o mundo de Henrique parar. "Eu vi sua irmã entrando lá ontem à tarde." O café esfriou na xícara. Henrique apertou o celular com força, sentindo o coração acelerar como não acontecia há muito tempo. A descrição que a mulher fez não deixava dúvidas. O jeito de andar, o cabelo preso de qualquer forma, o hábito de carregar uma bolsa de pano no ombro esquerdo. Detalhes pequenos demais para serem invenção. A ligação terminou sem promessas. A mulher não quis dinheiro, não quis fama, apenas achou que ele precisava saber. Henrique ficou imóvel por longos minutos, encarando o reflexo da cidade nos vidros da janela. 2 anos. 2 anos de buscas, investigadores particulares, anúncios discretos, viagens silenciosas. Nada havia funcionado. Até agora. Henrique era conhecido no meio empresarial como um homem frio, metódico e extremamente racional. Construiu sua fortuna com disciplina, visão estratégica e uma capacidade rara de não se apegar a perdas. Mas havia uma exceção em sua vida: Laura, sua irmã mais nova. Desde pequenos, ele assumirá o papel de protetor. Prometeu que nunca deixaria que nada lhe faltasse. Promessa que, no fundo, ele sabia que havia quebrado. Sem avisar ninguém, Henrique cancelou compromissos, desligou o computador e começou a arrumar uma mala. Enquanto dobrava as roupas, memórias surgiam sem pedir licença. A última discussão com Laura, o tom duro de sua voz, a sensação de que sempre sabia o que era melhor para ela. Depois, o silêncio. A ausência. A culpa. Horas depois, o carro avançava pela estrada em direção ao interior mineiro. A paisagem mudava aos poucos. Prédios altos davam lugar a morros verdes, postes antigos, placas enferrujadas. Henrique sentia o corpo tenso,
como se cada quilômetro o aproximasse não apenas da irmã, mas de tudo que havia evitado enfrentar. A cidade o recebeu com o sino da igreja marcando o meio da tarde. Casas antigas, varandas baixas, pessoas sentadas à porta conversando sobre a vida alheia. Ali, ninguém passava despercebido. Ele estacionou perto da praça central e caminhou observando os detalhes. O cheiro de pão fresco vindo da padaria, o som distante de uma rádio tocando música antiga, crianças correndo atrás de uma bola. Na pequena prefeitura, foi recebido por Dona Célia, uma assistente social conhecida na cidade por ajudar quem precisava sem fazer perguntas demais. Ela o reconheceu imediatamente, não pelo rosto, mas pelo sobrenome. O senhor voltou, disse, com um olhar atento. Imagino que seja por ela. Henrique assentiu, sentindo a garganta apertar. Dona Célia explicou que havia rumores, comentários soltos, nada concreto. Falou também da casa abandonada, um casarão antigo nos limites da cidade, evitado por muitos, mas visitado por alguns poucos que buscavam silêncio. Ao sair dali, Henrique decidiu ver o lugar com os próprios olhos. O caminho era de terra batida, ladeado por árvores antigas. A casa surgia imponente e desgastada, com janelas altas e paredes marcadas pelo tempo. Havia algo estranho ali. Não abandono completo, mas uma presença recente, quase cuidadosa. Henrique permaneceu parado, observando. Não entrou. Ainda não. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu medo. Medo de confirmar que Laura estava perto. Medo de descobrir que talvez ela nunca tivesse querido voltar. Enquanto o sol começava a se esconder atrás dos morros, ele respirou fundo, consciente de que aquela busca não seria resolvida com dinheiro ou ordens. Algo dentro dele começava a mudar, mesmo que ele ainda não soubesse como lidar com isso. Henrique passou a noite em claro no pequeno hotel da cidade. O quarto simples contrastava com tudo aquilo a que estava acostumado, mas o incômodo maior não vinha do colchão rígido nem do ventilador barulhento. Era a sensação constante de que estava mais perto de Laura do que em qualquer outro momento dos últimos 2 anos. Cada ruído na rua, cada passo no corredor, fazia seu corpo reagir como se fosse um aviso. Ao amanhecer, o cheiro de café passado invadiu o quarto antes mesmo de ele abrir os olhos. A luz suave entrava pela janela, revelando telhados antigos e a torre da igreja ao fundo. Henrique se levantou devagar, tomou um banho rápido e vestiu uma roupa simples, algo que raramente fazia. Pela primeira vez, não queria chamar atenção. Não ali. Na padaria da esquina, sentou-se perto do balcão, observando as pessoas entrarem e saírem. Conversas cruzadas falavam sobre o tempo, sobre a festa religiosa que se aproximava, sobre um casarão velho que andava diferente. Henrique fingia não ouvir, mas cada palavra ficava gravada. Pediu pão de queijo e café, sentindo o sabor quente preencher um vazio antigo. Foi ali que conheceu João Batista, um senhor de fala calma e olhar atento, conhecido na cidade por saber de tudo um pouco. João puxou conversa sem pressa, comentando sobre como a cidade havia mudado nos últimos anos, como pessoas vinham e iam, algumas deixando marcas invisíveis. Henrique respondeu pouco, mas ouviu muito. Quando o assunto chegou à casa abandonada, João não disse nada diretamente, apenas comentou que certos lugares escolhem quem pode entrar. Depois do café, Henrique caminhou até a biblioteca comunitária. O prédio antigo guardava o cheiro de papel envelhecido e madeira encerada. Dona Célia estava lá, organizando alguns livros doados. Ela explicou que aquele espaço era mais do que uma biblioteca. Era um ponto de encontro, um refúgio silencioso para quem precisava de um lugar para ficar sem ser questionado. Enquanto caminhava entre as estantes, Henrique percebeu pequenos detalhes. Cadernos deixados sobre mesas, bilhetes marcando páginas, desenhos simples feitos a lápis. Um deles chamou sua atenção. Um traço delicado, repetindo um símbolo que Laura costumava desenhar desde adolescente. O coração dele acelerou, mas ele se conteve. Aquilo não era prova, mas também não era coincidência vazia. Dona Célia observava de longe. Quando Henrique comentou sobre o desenho, ela respondeu com cuidado. Disse que algumas pessoas passavam por ali, ajudavam, deixavam algo de si. Não perguntou quem ele procurava. Apenas avisou que nem todo silêncio significava fuga. No meio da tarde, Henrique decidiu retornar à casa abandonada, desta vez com mais calma. O caminho parecia diferente sob o sol alto. O som dos insetos, o vento passando pelas folhas,
Tudo criava uma atmosfera estranhamente acolhedora. Ao se aproximar, notou sinais que havia ignorado no dia anterior. Um varal improvisado nos fundos, marcas recentes no chão, o cheiro leve de sabão vindo de algum canto. Ele não entrou. Caminhou ao redor, tocou a parede áspera, sentiu a temperatura fresca da sombra. Aquela casa não era apenas um abrigo esquecido. Havia cuidado ali. Escolha. Essa constatação pesou mais do que qualquer resposta imediata. Ao voltar para a cidade, Henrique encontrou Marta, uma líder comunitária envolvida na organização da festa do padroeiro. Ela o reconheceu e não escondeu a desconfiança. Falou da importância de respeitar a dinâmica local, de não chegar impondo soluções. Henrique ouviu em silêncio, sentindo algo raro acontecer dentro dele. Pela primeira vez, não teve vontade de argumentar ou corrigir. Apenas aceitou. À noite, sentado na praça, Henrique observava as luzes se acenderem aos poucos. Crianças corriam, casais conversavam, idosos ocupavam os bancos como se o tempo ali tivesse outro ritmo. Ele percebeu que sua busca não poderia ser rápida. Cada passo exigiria paciência, escuta e uma humildade que nunca havia precisado exercitar antes. Ao voltar para o hotel, encontrou em seu quarto um pequeno bilhete deixado sobre a mesa. Não havia assinatura, apenas uma frase escrita com letra firme, mas delicada. Nem tudo que se perde quer ser encontrado do mesmo jeito. Henrique sentiu os olhos arderem. Pela primeira vez em muito tempo, não tentou conter a emoção. Henrique acordou com a sensação de que algo havia mudado dentro dele. O bilhete da noite anterior permanecia sobre a mesa, dobrado com cuidado, como se tivesse sido colocado ali por alguém que conhecia seus hábitos. Ele passou os dedos pelo papel antes de guardá-lo no bolso da camisa. Não era uma pista concreta, mas carregava um peso maior do que qualquer documento. Aquela frase o obrigava a encarar uma verdade incômoda. Talvez sua busca precisasse seguir um ritmo que não era o dele. Ao sair do hotel, percebeu que a cidade já estava mais movimentada. Caminhões descarregavam caixas para a festa religiosa, bandeirinhas coloridas começavam a ser penduradas entre os postes, e o cheiro de milho cozido se misturava ao de terra úmida. Aquela preparação coletiva despertava algo adormecido em Henrique. Ele lembrava vagamente de acompanhar a irmã em festas assim, quando ainda eram jovens e o mundo parecia menos pesado. Decidiu ajudar. Aproximou-se de alguns moradores, ofereceu apoio financeiro para a estrutura do evento, mas fez questão de não impor decisões. Marta observava de longe, ainda desconfiada, mas permitiu que ele contribuísse. O dinheiro facilitava as coisas, mas não resolvia tudo. Houve resistência, discussões sobre prioridades, escolhas que contrariavam a lógica empresarial de Henrique. Ainda assim, ele permaneceu, aceitando cada obstáculo como parte do processo. No final da manhã, voltou à biblioteca. O ambiente estava mais cheio do que nos dias anteriores. Crianças participavam de uma atividade de leitura, idosos folheavam jornais antigos, e uma mulher organizava materiais de artesanato sobre uma mesa comprida. Henrique reconheceu os mesmos traços delicados nos objetos. Pano cru, linhas coloridas, formas simples e cuidadosas. Ele observou em silêncio, sentindo o coração bater mais forte a cada detalhe familiar. Dona Célia percebeu sua atenção e explicou que aquele projeto vinha crescendo aos poucos, sustentado por doações e pela dedicação voluntária de algumas pessoas que preferiam não aparecer. Henrique sentiu um misto de orgulho e dor. Aquilo tinha a marca de Laura. Não apenas no estilo, mas na intenção. Criar algo que acolhesse sem exigir nada em troca. Ao sair dali, decidiu conversar com João Batista novamente. Encontrou-o sentado à sombra de uma árvore, observando o movimento da praça. A conversa foi longa, feita de pausas e observações simples. João falou sobre pessoas que escolhem desaparecer para se reencontrar, sobre como o silêncio às vezes é a única forma de sobreviver a expectativas alheias. Henrique ouviu tudo com atenção, sentindo cada palavra encontrar um lugar exato dentro dele. No meio da tarde, a chuva caiu de forma inesperada, rápida e intensa. As ruas de pedra ficaram escorregadias, o cheiro de terra molhada tomou o ar. Henrique se abrigou sob a marquise de uma loja fechada, observando a cidade se adaptar ao imprevisto com naturalidade. Ele percebeu que sempre tentou controlar tudo, inclusive o tempo, as pessoas, os sentimentos. Ali, não havia controle possível. Quando a chuva cessou, ele caminhou novamente em direção à casa abandonada. O caminho estava enlameado, dificultando a passagem.
Henrique escorregou, sujou os sapatos caros, sentiu-o. Incômodo físico e emocional daquele esforço. Ainda assim, continuou. Ao se aproximar, notou mudanças sutis no ambiente. Uma janela aberta, o som distante de passos no interior, o cheiro de comida simples sendo preparada. Henrique parou. Não entrou. Encostou-se à parede fria e fechou os olhos por alguns segundos. Pela primeira vez desde o início da busca, ele não sentiu ansiedade, mas uma estranha calma. Entendeu que não adiantava forçar encontros nem respostas. Precisava aprender a estar ali, a fazer parte do lugar, antes de exigir qualquer explicação. Ao anoitecer, voltou à cidade com o corpo cansado e a mente cheia. Sentou-se novamente na praça, observando as luzes, os rostos conhecidos começando a parecer menos distantes. Percebeu que sua presença já não causava o mesmo desconforto. Pequenos cumprimentos, olhares menos desconfiados. Era pouco, mas era real. Naquela noite, Henrique escreveu pela primeira vez em anos. Não um e-mail, não um relatório, mas uma carta. Palavras simples, sem cobrança, sem exigência. Falou de saudade, de erros, de silêncio. Dobrou o papel com cuidado, sem saber se alguém o leria. Guardou no bolso, sentindo que, aos poucos, estava aprendendo uma forma diferente de procurar. Henrique passou a circular pela cidade com mais naturalidade nos dias seguintes. O rosto antes tenso começou a se suavizar, ainda que o peso da incerteza permanecesse. Ele acordava cedo, caminhava pelas ruas de pedra enquanto o comércio abria as portas, cumprimentava quem cruzava seu caminho e aprendia a reconhecer os ritmos daquele lugar. O dinheiro continuava sendo uma ferramenta, mas agora ele usava com cautela, quase como se tivesse medo de quebrar algo delicado. Na biblioteca comunitária, tornou-se presença constante. Ajudava a organizar caixas, carregava mesas, ou simplesmente ficava em silêncio observando as atividades. As crianças já o cumprimentavam sem estranhamento. Os idosos comentavam sobre o clima, sobre a festa que se aproximava, sobre histórias antigas da cidade. Henrique escutava tudo com atenção, como se cada relato fosse uma peça de um quebra-cabeça maior. Em uma dessas manhãs, Dona Célia mostrou-lhe um caderno encontrado entre os materiais de artesanato. Não havia nome na capa, apenas páginas preenchidas com desenhos, frases soltas e reflexões sobre pertencimento. Henrique reconheceu a escrita imediatamente. A letra havia mudado um pouco, mais firme, mas ainda carregava o mesmo cuidado de sempre. Ele sentiu um nó no peito, precisou se sentar. Dona Célia não disse nada, apenas deixou o caderno sobre a mesa e se afastou, respeitando o momento. Henrique folheou aquelas páginas com as mãos trêmulas. Não havia acusações diretas, nem pedidos de ajuda. Havia pensamentos sobre liberdade, sobre aprender a viver com menos, sobre encontrar valor em coisas simples. Aquilo o confrontava de maneira profunda. Ele percebeu que sempre associou sucesso a números e reconhecimento, enquanto Laura parecia ter seguido um caminho oposto. À tarde, participou de uma reunião com Marta e outros moradores para organizar detalhes da festa. Houve divergências, opiniões fortes, discussões sobre gastos e prioridades. Henrique sugeriu soluções práticas, mas aprendeu rapidamente que ali as decisões eram coletivas. Precisou ceder, ouvir, aceitar escolhas que não faziam sentido sob a lógica empresarial. Cada concessão lhe custava orgulho, mas também lhe ensinava algo novo. No caminho de volta, encontrou João Batista novamente. Caminharam juntos por um trecho da estrada de terra, falando sobre o passado e sobre como a vida muda sem pedir permissão. João comentou que algumas pessoas só conseguem se reencontrar quando param de tentar controlar o destino dos outros. Henrique sentiu aquela frase ecoar dentro dele, como tantas outras que ouvirá nos últimos dias. Ao entardecer, voltou à casa antiga. O céu estava nublado, o ar carregado de umidade. Ele percebeu novas marcas no terreno, objetos reorganizados, sinais claros de convivência. Aquilo já não lhe causava estranhamento, mas respeito. Sentou-se no degrau da entrada, observando o movimento ao redor, escutando os sons do lugar. O tempo parecia desacelerar ali. Henrique tirou a carta do bolso. Leu novamente o que havia escrito na noite anterior. As palavras soavam sinceras, mas incompletas. Pegou uma caneta e acrescentou algumas linhas, falando sobre aprender a esperar, sobre entender limites, sobre estar disposto a mudar. Dobrou o papel com cuidado e deixou-o entre duas pedras próximas à porta.
Não chamou, não bateu. Apenas deixou ali. Ao retornar à cidade, a noite já havia caído. A praça estava mais cheia do que o normal. Ensaios da festa aconteciam, músicas ecoavam, vozes se misturavam. Henrique sentou-se em um banco, observando tudo com atenção. Pela primeira vez, sentiu-se parte daquele cenário, ainda que de forma discreta. No hotel, ao se preparar para dormir, percebeu o cansaço físico acumulado. O corpo doía, os pensamentos insistiam em girar. Ele se olhou no espelho e mal reconheceu o homem diante dele. Não era apenas a barba por fazer ou as roupas simples. Havia algo diferente no olhar, uma mistura de fragilidade e determinação. Antes de apagar a luz, Henrique pegou o caderno que havia começado a usar como diário. Escreveu sobre o dia, sobre o quanto estava aprendendo a perder o controle para ganhar algo maior. Fechou o caderno devagar, respirou fundo e se deitou. O silêncio daquela noite não parecia vazio. Parecia carregado de possibilidades. Os dias seguintes avançaram com uma cadência diferente, como se o tempo tivesse aprendido a respeitar o ritmo da cidade. Henrique já não contava as horas nem os compromissos que deixou para trás. Acordava cedo, caminhava sem destino definido e permitia que os acontecimentos surgissem sem sua interferência direta. Para alguém que sempre construiu a vida com metas claras e prazos rígidos, aquilo era um exercício diário de desconforto. Na biblioteca, o projeto de artesanato ganhava forma. Panos coloridos, linhas, agulhas e pedaços de madeira ocupavam as mesas. Henrique ajudava como podia, mesmo sem habilidade manual. Errava pontos, quebrava fios, ria de si mesmo ao perceber o quanto estava distante daquele universo. Ainda assim, permanecia. Observava como as pessoas se sentiam úteis ali, como trocavam histórias enquanto trabalhavam, como o ambiente criava vínculos silenciosos. Dona Célia acompanhava tudo com olhar atento. Em uma conversa discreta, comentou que aquele espaço havia se tornado importante para muita gente que precisava recomeçar sem ser rotulada. Henrique ouviu com respeito. Começava a entender que a ausência de Laura não era um vazio sem sentido, mas parte de um processo que ele nunca tentou compreender. Enquanto isso, Marta o convidou para visitar algumas casas da região que precisavam de pequenos reparos antes da festa. Henrique aceitou. Andou por ruas menos movimentadas, entrou em lares simples, ouviu relatos de dificuldades cotidianas. O cheiro de comida caseira, o som de rádios antigos e a hospitalidade sincera criavam um contraste forte com o mundo corporativo que ele conhecia. Em cada visita, oferecia ajuda de forma discreta, sem promessas grandiosas. Cada gesto exigia dele uma contenção que custava mais do que qualquer investimento financeiro. No meio da semana, João Batista o chamou para acompanhá-lo até um mirante próximo. A trilha era curta, mas íngreme. Henrique sentiu o fôlego faltar, o suor escorrer pelo rosto. Pararam algumas vezes. João falou pouco, mas apontou para a paisagem ampla quando chegaram ao topo. A cidade parecia pequena dali, envolta por verde e silêncio. João comentou que, de cima, tudo parece mais simples, mas que é preciso descer para entender de verdade. Henrique guardou aquela imagem como quem guarda uma lição. Ao retornar, encontrou a cidade em agitação. Ensaios, barracas sendo montadas, crianças correndo com fitas coloridas. Ele ajudou a carregar caixas, montou estruturas, errou medidas, refez tarefas. Cada atividade trazia um cansaço físico que ele não sentia havia anos, mas também uma estranha sensação de pertencimento. No final da tarde, decidiu passar novamente pela casa antiga. O caminho já lhe era familiar. Notou que o entorno estava mais cuidado, folhas varridas, objetos organizados. Sentou-se sob a sombra de uma árvore próxima e observou. Não havia pressa. O vento trazia sons abafados, o cheiro de algo sendo preparado. Henrique fechou os olhos por um instante, lembrando-se de quando ele e Laura dividiam pequenos silêncios sem precisar explicar nada. De volta ao hotel, recebeu uma ligação de São Paulo. Um sócio falava sobre decisões urgentes, números, riscos. Henrique ouviu tudo em silêncio e, pela primeira vez, adiou respostas. Desligou sentindo um aperto no peito. Sabia que cada dia ali tinha um custo alto. Negócios adiados, expectativas frustradas. Ainda assim, não conseguia se afastar. Aquela escolha tinha peso, mas também clareza. À noite, a praça estava cheia. Música, risos, conversas cruzadas.
Henrique sentou-se em um banco, observando. Uma senhora se aproximou, comentou que fazia tempo que não via alguém tão atento aos detalhes da cidade. Ele sorriu, sem saber exatamente como responder. Percebeu que estava aprendendo a estar presente, algo que sempre confundiu com estar no controle. Antes de dormir, voltou a escrever no diário. Falou sobre o cansaço, sobre o medo de não ser perdoado, sobre a sensação de que cada passo exigia renúncia. Escreveu também sobre a esperança, ainda que contida. Fechou o caderno com cuidado, apagou a luz e deixou que o silêncio o envolvesse. Pela primeira vez, não sentiu a urgência de respostas imediatas. Sentiu apenas que estava no lugar certo, fazendo o que precisava ser feito. Henrique percebeu que a cidade já não observava como antes. Os olhares curiosos haviam se transformado em cumprimentos discretos, pequenos acenos de cabeça, comentários breves sobre o clima ou sobre os preparativos finais da festa. Ele caminhava pelas ruas com uma familiaridade que não existia semanas antes. O som dos sinos, antes apenas ruído de fundo, agora marcava seus horários internos. Era como se o lugar estivesse lentamente lhe ensinando a escutar. Na biblioteca, o movimento aumentava a cada dia. O projeto de artesanato havia se tornado um ponto de encontro constante. Henrique ajudava a buscar materiais, organizava doações e, em silêncio, observava os gestos cuidadosos de quem produzia ali. Em um canto, algumas peças prontas eram separadas para serem expostas durante a festa. Ele reconhecia padrões, cores e escolhas que lhe traziam lembranças difíceis de ignorar. Aquilo mexia com ele de um jeito profundo, mas também o mantinha firme. Não queria interromper nada. Apenas compreender. Dona Célia comentou que algumas pessoas começaram a procurar a biblioteca por indicação de outras. Falou sobre como o espaço estava se transformando em algo maior do que o previsto. Henrique ouviu com atenção, consciente de que aquele crescimento exigia responsabilidade. Decidiu apoiar sem assumir o controle, algo que ainda lhe causava desconforto. Cada decisão compartilhada era um exercício de renúncia, mas também um aprendizado. Em uma tarde quente, Marta pediu ajuda para resolver um problema inesperado na estrutura da festa. Faltavam materiais, e o orçamento era limitado. Henrique ofereceu recursos, mas aceitou quando ela explicou que algumas escolhas precisavam respeitar tradições locais. Houve discussão, ajustes, concessões dos dois lados. Ao final, chegaram a um acordo que não agradava completamente ninguém, mas atendia ao essencial. Henrique percebeu que aquela negociação simples lhe custará mais energia emocional do que grandes contratos empresariais. No caminho de volta, encontrou João Batista sentado à sombra, como de costume. Conversaram sobre mudanças que não se anunciam, apenas acontecem. João comentou que certas pessoas precisam desaparecer de um cenário para reaprender a existir. Henrique sentiu um aperto no peito, mas não respondeu. Começava a aceitar que nem todas as respostas viriam de imediato. Nos dias seguintes, Henrique passou a dividir seu tempo entre a cidade e a casa antiga, sempre mantendo distância respeitosa. Observava mudanças sutis no entorno. Objetos reposicionados, sinais de rotina, marcas de convivência. Aquilo deixava claro que aquele espaço tinha vida própria. Ele se sentava, esperava, sentia o vento, o cheiro de comida simples, o som distante da cidade. Não havia pressa. Havia presença. Uma manhã, recebeu outra ligação de São Paulo. Desta vez, a situação exigia uma decisão imediata. Um projeto importante dependia de sua assinatura. Henrique sentiu o peso da escolha. Caminhou pela praça enquanto ouvia a voz do outro lado da linha, observando crianças ensaiando uma apresentação para a festa. O contraste era evidente. Ele pediu tempo. Ao desligar, sentiu um misto de alívio e apreensão. Sabia que aquela escolha teria consequências duras, mas também sentia que não poderia agir diferente. À tarde, participou de um ensaio geral na praça. Música, vozes, passos descompassados no início, depois mais firmes. Henrique ajudou a organizar cadeiras, ajustou fios de iluminação, sujou as mãos. O corpo reclamava, mas a mente estava clara. Em meio ao movimento, percebeu uma presença discreta à distância. Não se virou. Não quis confirmar nada. Apenas continuou fazendo o que estava fazendo. No início da noite, voltou ao hotel cansado, com o corpo pesado e os pensamentos mais silenciosos. Sentou-se na cama, tirou os sapatos e ficou ali por alguns minutos, respirando fundo.
Abriu o diário e escreveu sobre escolhas que doem, sobre aprender a perder para ganhar algo que não se mede em números. Falou também sobre medo. Medo de não ser aceito. Medo de descobrir que o tempo havia mudado tudo de forma irreversível. Antes de dormir, separou alguns documentos e objetos pessoais. Não sabia exatamente por quê, mas sentia que precisava estar preparado para qualquer desdobramento. Olhou pela janela, observando a cidade adormecer aos poucos. As luzes diminuíam, os sons se tornavam mais espaçados. Henrique se deitou com a sensação de que algo importante estava se aproximando, não como um impacto repentino, mas como um processo inevitável. Ele fechou os olhos sabendo que, independentemente do que acontecesse, já não era o mesmo homem que havia chegado ali semanas atrás. A cidade acordou envolta por um clima diferente. O ar parecia mais leve, carregado de expectativa. Henrique percebeu isso logo cedo, ao abrir a janela do hotel e ouvir o burburinho constante vindo da praça. Havia passos apressados, vozes animadas, o som metálico de estruturas sendo ajustadas. A festa se aproximava, e com ela uma energia coletiva que tomava conta de tudo. Ele se vestiu sem pressa e saiu para caminhar. As ruas estavam enfeitadas com bandeirinhas coloridas, tecidos pendurados nas janelas, vasos de flores improvisados nas portas das casas. O cheiro de comida começava a se espalhar, misturando-se ao de café fresco e massa frita. Henrique sentia-se atravessado por memórias antigas, lembranças que pareciam ter ficado guardadas em algum lugar esquecido da mente. Na biblioteca, o movimento era intenso. Pessoas entravam e saíam carregando caixas, peças de artesanato, panos cuidadosamente dobrados. Dona Célia coordenava tudo com calma, distribuindo tarefas, acolhendo quem chegava. Henrique ajudava onde podia, organizando mesas, separando materiais. Em determinado momento, ficou observando uma das peças prontas. O cuidado nos detalhes, a escolha das cores, a forma como cada ponto parecia carregado de intenção. Aquilo tocou profundamente, mas ele manteve o silêncio. Marta chegou pouco depois, trazendo novas preocupações. Alguns ajustes ainda precisavam ser feitos, e o tempo era curto. Houve tensão, discussões rápidas, decisões tomadas às pressas. Henrique sugeriu soluções práticas, mas aceitou quando algumas delas foram recusadas. Aprenderá que ali nem tudo precisava ser eficiente, apenas verdadeiro. Cada concessão o deixava mais cansado, mas também mais inteiro. No início da tarde, João Batista apareceu para ajudar. Sentaram-se juntos por alguns minutos, observando o movimento da rua. João comentou que festas não servem apenas para celebrar, mas para revelar o que estava escondido no cotidiano. Henrique ouviu em silêncio, sentindo aquela frase encontrar espaço dentro dele. Começava a entender que sua presença ali já fazia parte de algo maior do que sua própria busca. Quando o sol estava mais alto, Henrique decidiu caminhar até a casa antiga mais uma vez. O caminho estava seco, o céu aberto. Ele percebeu que o entorno estava ainda mais cuidado. Havia sinais claros de rotina, de permanência. Sentou-se no mesmo lugar de antes, sob a sombra da árvore. Não havia ansiedade. Apenas atenção. O vento balançava as folhas, trazendo sons abafados da cidade ao longe. Henrique tirou do bolso o caderno onde vinha escrevendo. Leu algumas páginas antigas, percebeu como suas palavras haviam mudado. Menos cobrança, mais escuta. Menos certezas, mais perguntas. Fechou o caderno e ficou ali por algum tempo, sentindo o corpo relaxar. Aquela espera, que antes lhe parecia insuportável, agora fazia sentido. Ao retornar à cidade, encontrou a praça ainda mais cheia. Ensaios finais aconteciam, crianças repetiam coreografias, músicos ajustavam instrumentos. Henrique ajudou a organizar cadeiras, conversou com moradores, aceitou um copo de suco oferecido por uma senhora que sorria como se o conhecesse há anos. Ele agradeceu, sentindo um calor simples e sincero. Mais tarde, recebeu outra ligação de São Paulo. Desta vez, não atendeu imediatamente. Caminhou alguns passos, respirou fundo, observou o céu começando a mudar de cor. Quando finalmente atendeu, falou com firmeza e calma. Explicou suas decisões, aceitou as consequências. Ao desligar, sentiu um peso sair dos ombros. Não era alívio completo, mas era honestidade. No início da noite, a cidade se iluminou. Luzes penduradas criavam um brilho suave, vozes se misturavam,
Risos ecoavam. Henrique caminhava pela praça com passos lentos, absorvendo cada detalhe. Em meio ao movimento, sentiu novamente aquela presença discreta, próxima o suficiente para ser percebida, distante o bastante para não ser confirmada. Ele não se virou. Continuou andando, respeitando o ritmo do que estava se desenrolando. Quando a música começou, Henrique parou próximo a um dos bancos e observou. As pessoas se moviam juntas, compartilhando algo invisível. Ele sentiu os olhos marejarem sem aviso. Não tentou conter. Permitiu-se sentir. Pensou em tudo que havia deixado para trás, em tudo que ainda não entendia, em tudo que estava aprendendo. Mais tarde, afastou-se um pouco da agitação e sentou-se sozinho, ouvindo os sons à distância. Pegou o diário mais uma vez e escreveu poucas linhas. Falou sobre pertencimento, sobre esperar sem exigir, sobre aceitar que algumas respostas chegam apenas quando estamos prontos para recebê-las. Guardou o caderno, levantou-se devagar e voltou para a luz da praça, com a sensação de que, mesmo sem controlar nada, estava exatamente onde precisava estar. A manhã seguinte começou mais silenciosa do que Henrique esperava. A cidade ainda parecia se recuperar do movimento intenso da noite anterior. As ruas estavam úmidas da limpeza feita ao amanhecer, e o cheiro de água misturado ao de sabão tomava o ar. Ele caminhou devagar, sentindo o corpo cansado, mas a mente estranhamente desperta. Havia algo diferente no modo como respirava, como observava os detalhes ao redor. Não era ansiedade. Era atenção plena. Na praça, alguns moradores desmontavam parte da estrutura usada na festa. Henrique ofereceu ajuda e foi prontamente aceito. Carregou cadeiras, enrolou fios, organizou caixas. As mãos doíam, os braços pesavam, mas ele continuava. Em cada tarefa simples, havia uma sensação de utilidade que ele não sentia havia anos. Não era liderança, nem comando. Era presença. Dona Célia passou por ali e comentou que a exposição de artesanato havia sido um sucesso. Muitas pessoas demonstraram interesse nas peças, não apenas pelo valor estético, mas pelas histórias por trás delas. Henrique ouviu com um leve sorriso. Sabia exatamente de onde vinham aquelas histórias. Sentiu orgulho e, ao mesmo tempo, um respeito profundo pelo caminho que havia sido escolhido longe dele. Mais tarde, foi até a biblioteca. O espaço estava mais tranquilo, com menos gente. Algumas mesas ainda guardavam restos de linhas, tecidos dobrados com cuidado, ferramentas simples organizadas em caixas. Henrique sentou-se em silêncio, passando a mão sobre a madeira da mesa, sentindo a textura marcada pelo uso. Aquela sala havia se tornado um ponto central de algo maior do que ele havia imaginado quando chegou à cidade. Marta apareceu para conversar. Falou sobre planos futuros, sobre manter o projeto vivo depois da festa, sobre desafios que viriam. Henrique ouviu com atenção e, quando falou, escolheu bem as palavras. Ofereceu apoio, mas... O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Deixou claro que não queria decidir nada sozinho. Marta pareceu surpresa, talvez aliviada. A conversa seguiu de forma franca, com discordâncias e entendimentos mútuos. Ao final, havia um acordo implícito de confiança. No início da tarde, Henrique caminhou novamente em direção à casa antiga. O céu estava limpo, o sol forte. O caminho já não lhe parecia estranho. Cada curva, cada árvore, cada som era reconhecido. Ao se aproximar, percebeu que o entorno estava ainda mais vivo. Havia sinais claros de continuidade, de cuidado constante. Ele se sentou sob a sombra conhecida, sentindo o vento tocar o rosto. Henrique fechou os olhos por alguns instantes. Pensou em tudo o que havia aprendido naquele lugar. Pensou em como sempre acreditou que proteger significava controlar, quando talvez significasse apenas estar disponível. Aquela reflexão doía, mas também libertava. Ele percebeu que estava disposto a aceitar qualquer verdade que surgisse, mesmo que não fosse confortável. Ao retornar à cidade, passou pela casa de João Batista. O portão estava aberto, e João o convidou para entrar. Sentaram-se no quintal, à sombra de uma mangueira. Conversaram sobre o tempo, sobre escolhas que mudam o rumo da vida, sobre aprender a conviver com ausências. João falou com simplicidade,
mas cada palavra carregava uma sabedoria silenciosa. Henrique sentiu gratidão por aquela presença constante, discreta, que nunca tentou conduzi-lo, apenas acompanhá-lo. No fim da tarde, Henrique recebeu uma mensagem de São Paulo confirmando decisões que ele havia adiado. Leu com atenção, sentiu o impacto das consequências, mas não se arrependeu. Guardou o celular no bolso e continuou andando. Pela primeira vez, não sentiu que precisava responder imediatamente a tudo. Havia aprendido que algumas coisas podem esperar. Quando a noite começou a cair, a cidade retomou seu ritmo habitual. Menos luzes, menos vozes, mais silêncio. Henrique caminhou pela praça quase vazia, sentou-se em um banco e observou o céu escurecer. Pensou em Laura com uma mistura de saudade e respeito. Não como alguém que precisava ser resgatada, mas como alguém que havia escolhido um caminho próprio. De volta ao hotel, Henrique arrumou suas coisas com calma. Separou documentos, dobrou roupas, organizou objetos pessoais. Não sabia exatamente por que fazia aquilo naquele momento, mas sentia que precisava estar preparado. Sentou-se na cama, pegou o diário e escreveu longamente. Falou sobre transformação, sobre desaprender, sobre como a riqueza maior que havia encontrado ali não cabia em contas bancárias. Ao fechar o caderno, ficou alguns minutos em silêncio, ouvindo os sons distantes da cidade. Um cachorro latindo, uma porta se fechando, passos ao longe. Henrique respirou fundo, sentindo o peito se encher de algo próximo à paz. Não havia respostas definitivas, nem certezas absolutas. Havia apenas a convicção de que estava disposto a continuar, sem pressa, sem exigências, aberto ao que precisasse acontecer. Henrique acordou antes do sol naquele dia. O quarto ainda estava envolto em penumbra, e o silêncio era tão profundo que ele conseguia ouvir a própria respiração. Sentou-se na beira da cama sem pressa, sentindo o peso das últimas semanas no corpo. Havia algo diferente naquela manhã, uma sensação de maturidade emocional que ele nunca havia experimentado antes. Não era expectativa nem ansiedade. Era prontidão. Ele saiu do hotel e caminhou pela cidade ainda adormecida. As ruas estavam quase vazias, algumas janelas começavam a se abrir, e o cheiro de pão assando se espalhava lentamente. Henrique passou pela praça, agora simples novamente, sem enfeites ou música. Aquela ausência de movimento lhe pareceu reconfortante. Era como se a cidade estivesse mostrando seu rosto verdadeiro, sem necessidade de celebração. Na biblioteca, encontrou Dona Célia organizando documentos. O espaço estava silencioso, mas vivo. Henrique ajudou a separar caixas, ouviu comentários sobre os dias intensos que haviam passado e sobre como a cidade parecia diferente depois da festa. Dona Célia falou que algumas pessoas tinham encontrado ali um novo sentido para a rotina. Henrique percebeu que aquela transformação não dependia apenas de projetos ou dinheiro, mas da forma como as pessoas se sentiam vistas. Durante a manhã, Marta apareceu para discutir detalhes práticos sobre o futuro do espaço comunitário. Houve conversas longas, cuidadosas. Henrique sugeriu apoio contínuo, mas fez questão de que as decisões permanecessem coletivas. Marta concordou, ainda que com cautela. Aquela confiança construída aos poucos era um avanço que ele valorizava mais do que qualquer contrato assinado. Ao sair da biblioteca, Henrique caminhou até a casa antiga mais uma vez. O caminho estava familiar, quase confortável. Ele percebeu que já não precisava observar tudo com atenção exagerada. Havia aprendido a sentir o lugar. Sentou-se sob a árvore conhecida, respirando fundo. Pensou em Laura, não como ausência, mas como presença constante em cada detalhe que encontrava. Aquela percepção o emocionou de forma silenciosa. Henrique refletiu sobre os 2 anos que haviam passado desde o afastamento. Percebeu o quanto havia se fechado em compromissos, números e decisões frias para evitar lidar com sentimentos que não sabia nomear. Ali, naquele lugar simples, estava reaprendendo a ser humano de uma forma mais inteira. Não havia garantias, mas havia verdade. No início da tarde, decidiu visitar João Batista novamente. Encontrou-o cuidando do quintal, como de costume. Conversaram longamente, sentados à sombra. João falou sobre ciclos, sobre como algumas histórias precisam de tempo para se reorganizar. Henrique ouviu com atenção, sentindo que aquelas palavras se encaixavam perfeitamente no momento que vivia. A conversa não trouxe respostas diretas, mas trouxe calma. Ao voltar para o hotel, Henrique recebeu uma ligação inesperada de São Paulo. Atendeu com tranquilidade.
A conversa foi objetiva, trazendo confirmações de decisões que ele havia tomado ao longo das últimas semanas. Houve impactos financeiros, mudanças estruturais, reações diversas. Henrique ouviu tudo com clareza e respondeu com firmeza. Ao desligar, sentiu um misto de alívio e responsabilidade. Aquela escolha tinha custo, mas também coerência. No fim da tarde, voltou à praça. Algumas crianças brincavam, idosos conversavam nos bancos. Henrique sentou-se em um canto mais afastado, observando sem interferir. Uma senhora se aproximou, comentou sobre como ele havia se integrado à cidade. Disse que era raro ver alguém chegar de fora e aprender a escutar. Henrique agradeceu com um sorriso discreto. Aquela frase ficou ecoando dentro dele. Quando o céu começou a mudar de cor, Henrique caminhou lentamente, absorvendo os últimos sons do dia. Pensou em tudo que havia deixado para trás e em tudo que havia encontrado ali. Não sentia arrependimento. Sentia reconhecimento. Reconhecia seus erros, suas ausências, suas tentativas falhas de proteger controlando. E reconhecia, também, que estava aprendendo a amar de outra forma. À noite, no quarto do hotel, Henrique abriu o diário mais uma vez. Escreveu sobre transformação, sobre aceitar que nem sempre o reencontro acontece do jeito que imaginamos, mas do jeito que precisamos. Escreveu sobre paciência, sobre respeito, sobre a coragem de permanecer mesmo sem certezas. Ao fechar o caderno, respirou fundo e ficou alguns minutos olhando para o teto, sentindo uma serenidade nova ocupar o espaço onde antes havia apenas culpa. Henrique deitou-se sabendo que algo estava se reorganizando, não apenas ao seu redor, mas dentro dele. Não havia pressa, nem exigência. Apenas a consciência de que, independentemente do desfecho, ele havia escolhido estar presente de verdade, e isso já havia mudado tudo. Amanhã começou diferente. Henrique percebeu isso antes mesmo de sair da cama. O ar parecia mais leve, como se a cidade respirasse junto com ele. Arrumou o quarto com calma, dobrou a última peça de roupa e deixou a mala encostada na parede. Pela primeira vez desde que chegara ali, não sentia urgência de partir nem necessidade de permanecer por obrigação. Estava simplesmente presente. Caminhou até a praça enquanto o sol ainda subia devagar. O sino da igreja tocou, marcando o início do dia, e aquele som atravessou Henrique de um jeito profundo. Ele parou por alguns segundos, fechou os olhos e deixou que as lembranças surgissem. Pensou na infância, nos caminhos que tomou, nas escolhas que o afastaram de quem mais amava. Não havia mais peso. Havia compreensão. Na biblioteca, o movimento era tranquilo. Dona Célia organizava alguns papéis quando o viu entrar. O olhar dela carregava uma serenidade diferente. Conversaram pouco, como se palavras fossem desnecessárias naquele momento. Henrique caminhou pelo espaço, tocando as mesas, observando as peças de artesanato ainda expostas. Cada objeto parecia contar uma história de cuidado, reconstrução e pertencimento. Ao sair dali, seguiu em direção à casa antiga, não por impulso, mas por intuição. O caminho parecia mais curto. As árvores projetavam sombras suaves, o vento balançava as folhas com delicadeza. Henrique sentou-se sob a árvore conhecida e aguardou, sem ansiedade, sem expectativa rígida. Apenas aguardou. O tempo passou de forma diferente. Não havia relógio, nem contagem. Apenas o som da natureza e da cidade ao longe. Henrique respirava fundo, sentindo o peito se encher de uma calma que nunca havia experimentado antes. Em silêncio, reconheceu que estava pronto para qualquer verdade que surgisse, sem cobranças, sem exigências. Quando finalmente se levantou e caminhou até a entrada da casa, não havia tensão em seus passos. O ambiente carregava uma energia de cuidado, de permanência. Henrique parou a poucos metros, respeitando o espaço. Não chamou, não bateu. Apenas ficou ali, visível, disponível. Laura surgiu de forma simples, sem alarde, como sempre foi. Estava com roupas claras, o cabelo preso de maneira despretensiosa, o olhar firme e sereno. Por alguns segundos, nenhum dos dois se moveu. O mundo parecia suspenso naquele instante. Henrique sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas não falou. Não precisava. Laura deu alguns passos à frente. O silêncio entre eles não era vazio. Era cheio de tudo que havia sido vivido, sentido e guardado. Quando ela falou, a voz saiu calma, segura. Disse que precisava daquele tempo.
que precisava se reencontrar longe das expectativas, longe do peso que sempre sentiu. Disse que encontrou ali um lugar onde podia existir do seu jeito. Henrique ouviu tudo sem interromper. Cada palavra era acolhida com respeito. Quando finalmente respondeu, falou sobre seus erros, sobre o quanto confundiu cuidado com controle, sobre o medo de perder que o fez afastar. Não pediu desculpas grandiosas. Pediu presença. Disse que estava ali, disposto a aprender, a caminhar no ritmo dela. Laura sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Aproximou-se e o abraçou. O gesto foi simples, mas carregado de significado. Henrique sentiu o corpo relaxar, como se uma parte dele, adormecida por anos, finalmente despertasse. Não havia promessa de retorno imediato, nem necessidade de decisões rápidas. Havia reconexão. Nos dias seguintes, Henrique permaneceu na cidade. Caminhou ao lado de Laura pelas ruas, apresentou-a às pessoas com quem havia criado laços, sem rótulos, sem explicações excessivas. Ela era respeitada ali, conhecida por sua dedicação silenciosa, por sua presença constante. Henrique sentiu orgulho, não por tê-la encontrado, mas por reconhecer a mulher que ela se tornou. Antes de partir, sentaram-se juntos na praça ao entardecer. Conversaram sobre o futuro, sem pressa. Laura decidiu permanecer. Henrique entendeu. Prometeu visitar, estar presente de verdade. Não como salvador, mas como irmão. Quando o carro deixou a cidade, Henrique olhou pelo retrovisor uma última vez. Não sentia perda. Sentia ganho. Levava consigo algo que dinheiro nenhum havia lhe dado antes. Reconciliação, aprendizado e a certeza de que algumas histórias não precisam ser consertadas, apenas compreendidas. Ele seguiu pela estrada com o coração leve, sabendo que, naquele lugar simples do interior do Brasil, havia reencontrado não apenas a irmã, mas a melhor versão de si mesmo. Fim. Chegou até o fim? Então escreve fé nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.